Também durante a sessão que analisou o chamado núcleo 2 da trama golpista, Alexandre de Moraes rebateu a alegação feita por advogados de que as provas juntadas ao processo não foram disponibilizadas. O ministro do STF classificou como esdrúxulas essas afirmações. Vamos ver o que ele alegou e a gente vai analisar um pouco aqui. Isso foi relembrado agora por alguns advogados da tribuna, que não tiveram acesso a provas não juntadas no processo. Ou seja, as provas juntadas no processo, todas elas foram utilizadas da mesma forma pela Procuradoria-Geral e pelas defesas. Há uma alegação por escrito, e foi feita na tribuna, que haveria uma violação na cadeia de custódia e nulidade na obtenção de documentos, porque não foram das fontes originais, mas sim de versões fornecidas pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Olha, salvo se a defesa comprovar que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal fraudou provas, é uma alegação esdrúxula, porque a Secretaria facilitou o trabalho dos advogados, assim como eu solicitei que fizesse a todos os ministros do Supremo, fazendo o HD para facilitar. Então, é um absurdo, é uma alegação sem nenhum fundamento. Então, também, essa é uma alegação que surgiu só nesse caso. Também afasto, porque as versões teriam sido fornecidas pela Secretaria em HDs e pendrives. Ora, são versões a partir das mesmas obtidas, fornecidas pela PF e que estamos, todos nós, com elas. E não há nenhuma alegação de que seja a PF, seja a Secretaria, tenham fraudado qualquer uma dessas provas. E la garantia sou eu. É ele que garante, o Moraes, que nada de errado aconteceu. Eu acho muito engraçado a indignação do Moraes diante da alegação de que pode ter havido algum tipo de manipulação, algum tipo de erro entre a prova original e o fornecimento de um pendrive, de um HD para os advogados pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. Ele faz aquela cara, Duda Teixeira estava rindo aí. A Secretaria aqui de Comunicação. Como assim vocês acham que a Secretaria manipulou, que a Secretaria fraudou? Olha, é meio desagradável, né? Mas as coisas, em termos processuais, elas precisam ser verificáveis, certo? Então, assim, vamos falar simplesmente por uma questão do terreno das possibilidades lógicas, sem qualquer tipo de acusação específica. Se uma defesa tem acesso direto às mídias originais, ela pode verificar o que está nas mídias originais. Se as mídias originais foram passadas pela defesa por uma secretaria de comunicação que as compilou no HD, no pendrive, por uma simples possibilidade lógica, pode ter faltado alguma mídia pode ter sido violada de alguma maneira, distorcida, alguma informação pode ter se perdido pelo caminho. Simplesmente eu estou falando aqui em possibilidade lógica, não estou fazendo acusação contra a Secretaria de Comunicação que teria agido de má fé, não é nada disso. Então, por possibilidade lógica, é claro que isso existe. E é claro que cabe à defesa fazer a contestação. Então, os advogados estão dizendo, nós não tivemos acesso às mídias originais. Nós tivemos acesso ao HD, ao pendrive que foi oferecido pela Secretaria de Comunicação. E aí o Moraes fala assim, a menos que tenha uma prova de fraude, ora, como é que uma defesa pode ter uma prova de fraude da Secretaria de Comunicação se ela não pôde fazer a comparação entre o HD e o pendrive, ou seja, o material fornecido pela Secretaria de Comunicação e as mídias originais? Ela não tem como fazer isso. Tá entendendo, Duda? Então, o que o Moraes tá dizendo é que vocês têm que acreditar na gente, porque a gente é o Supremo Tribunal Federal, e imagina se a gente erraria em alguma coisa, né? É o relator que não verificou, por exemplo, o pedido de relaxamento de prisão do Clériston, o Clezão, que está falando isso. Tem vários outros problemas. É o relator que deixou preso durante 11 meses, depois mais 2 meses com tornozeleira eletrônica, um morador de rua. Não tinha nada a ver com os atos do 8/1, simplesmente estava lá naquele local e foi, por curiosidade, ver o que estava acontecendo.
Então o Supremo Tribunal Federal erra muitas vezes. Às vezes, vamos dizer assim, faz aquilo que quer, consegue aquilo que quer, mas não quer dizer também que aquilo está certo. Então, é natural que as defesas apresentem contestação e é natural que haja uma desconfiança na sociedade. E a questão que eu coloco é a seguinte: se fosse o Ministério Público, seria assim a visão dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Se, vamos dizer assim, a defesa do Lula, a defesa do Michel Temer, a defesa do José Dirceu ficasse apontando que não tivemos acesso às mídias originais, nós só recebemos pendrive da equipe do Deltan Dallagnol, os ministros do STF, eles falariam assim: como vocês estão desconfiando da Secretaria de Comunicação do Ministério Público? Vocês acham que teria essa indignação? Então, olha, vamos botar a bola no chão, analisar aqui os fatos. De fato, há uma legitimidade na contestação feita pela defesa. Esse assunto estava meio embaçado. Agora, com essa alegação do Moraes, ele ficou bastante claro para mim, Duda Teixeira. E ele diz ali, olha, foi a Secretaria do STF, né? Ela garantia soijô, como você diz. Qual que foi o critério usado nessa seleção das provas, né? Foi um critério imparcial ou foi um critério de acusação? Porque o que a gente vê é que o STF e o Alexandre de Moraes já estavam funcionando como um órgão acusatório, né? E aí é preciso ter acesso a todas as evidências, não só aquelas que foram selecionadas, para a defesa mostrar, olha, tem essa mensagem aqui, mas aquela outra diz que o cara não fez o que vocês estão falando, né? É óbvio isso, mas ele está limitando o acesso às informações da defesa porque ele está parcial nessa história. Olha, eles se preocupam com cadeia de custódia ou não, conforme a conveniência. Na Lava Jato, o Lewandowski, o Toffoli, eles anularam as provas do sistema Drausos da Odebrecht sob a alegação tirada de um conteúdo não autenticado de mensagem roubada por hackers, de que houve um carregamento de arquivos em sacola de supermercado, sendo que eram arquivos de um sistema que poderia ser fornecido, inclusive, por autoridades da Suíça. E aí usaram para anular tudo. Então, só para continuar aqui, porque eu fui fazer uma comparação entre o atual julgamento dos núcleos da trama golpista e o caso da Lava Jato, e a gente já estava com o tempo estourado e acabou cortando. É o seguinte: a cadeia de custódia é avaliada pelo Supremo Tribunal Federal conforme a conveniência. Isso diz respeito às provas serem mantidas, coletadas, disponibilizadas para a defesa da maneira correta, adequada, etc. Então, e para utilização no julgamento, é claro. Então, o que aconteceu dessa vez? Dessa vez, o Alexandre de Moraes estava falando que foi disponibilizado para a Procuradoria-Geral da República, assim como para as defesas, os HDs e os pendrives pela Secretaria de Comunicação do STF. Essa é que teria tido acesso às provas originais, que são as mídias de fonte primária. Então não foi a fonte primária que foi disponibilizada para a defesa. E aí a defesa está contestando e o Moraes está se dizendo indignado. Mas vocês têm alguma prova de fraude? Eu estou questionando como é que vai ter prova de fraude se não pôde comparar o material fornecido pela Secretaria do STF com as mídias originais. E, eventualmente, pode não ser. O problema poderia não ter sido uma fraude, poderia ter sido uma perda, um erro, qualquer coisa nesse sentido. Mas, para o Moraes, essa hipótese nem existe. Eu estou dizendo que, se fosse o Ministério Público, certamente a reação não seria essa. E na Lava Jato, o que aconteceu? Lewandowski, quando era ministro do STF, Dias Toffoli, eles anularam as provas do sistema Drausos da Odebrecht, porque numa das mensagens roubadas por hackers, cujo conteúdo jamais foi autenticado, inclusive porque aquelas mensagens ficaram na mão da organização criminosa durante muito tempo, se viu ali que um procurador estava dizendo que houve um carregamento de arquivos do sistema Drausos da Odebrecht com sacolas de supermercado. Então não houve o carregamento adequado de provas
Então vamos anular tudo. Sendo que eram alguns arquivos de muitos, de milhares de arquivos, e eles aproveitaram para anular todas as provas de um sistema que tinha ali as planilhas virtuais com os nomes, os codinomes dos agentes públicos, políticos, os valores que eles recebiam de propina, etc. Então, tudo foi varrido para debaixo do tapete porque alguns arquivos teriam sido carregados em sacolas de supermercado pelas autoridades competentes, pelos agentes públicos. E a gente vai ver em seguida o Flávio Dino defendendo os agentes públicos envolvidos no fornecimento, porque são as autoridades competentes. Ora, era o que se falava na época da Lava Jato. E, no caso das próprias mensagens roubadas, não quiseram saber de cadeia de custódia. Ora, as mensagens poderiam ter sido manipuladas pela quadrilha de hackers, já que ficaram na mão deles durante meses, etc. Poderiam, em tese. Não quiseram saber disso na hora de usá-las como pelo menos reforços argumentativos, como argumentou o Lewandowski. Então, assim, eles assumem essa posição de contestação ou de defesa conforme a conveniência do momento. É isso que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos. Então, vou mostrar aí o ministro Flávio Dino saindo em defesa dos agentes públicos envolvidos nessa cadeia de custódia, nessa obtenção e fornecimento das mídias de fonte primária. Vamos acompanhar. Se nós formos no artigo 158A e seguintes do Código de Processo Penal, nós vamos encontrar que o garante da veracidade da prova é o agente público. Então, não se pode pôr em dúvida que os agentes públicos que auxiliam a função jurisdicional do Estado tenham, de algum modo, infirmado isto que está no Código. Porque, se não fossem os agentes públicos, quem garantiria a veracidade da cadeia de custódia? Obviamente, não teria ninguém. Então, obviamente, quando nós lemos lá no 158A, parágrafo 2º, o agente público que reconhecer um elemento, artigo 158C, a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Então, de fato, é claro que é o Estado, e neste caso, na sua dimensão mais imparcial, o Estado juiz, que garante, portanto, a idoneidade absoluta dessa cadeia de custódia, sem prejuízo, obviamente, dos requerimentos que serão feitos no momento próprio, ou seja, da resposta, caso recebida a denúncia. É uma mistureba que o Flávio Dino faz para enrolar, porque você tem o agente público que coletou aquela prova. O que a defesa está pedindo é o acesso direto à prova que foi coletada pelo agente público, e não um acesso via compilação em HD e pendrive de uma outra secretaria. Eles querem o acesso às mídias originais. É isso que está em jogo, o resto é embromação. Doutor Teixeira. Eu entendi muito bem o que o Flávio Dino falou. Os agentes públicos garantiram a veracidade da cadeia de custódia agora, nesse caso aqui. E a gente lembra que os agentes públicos não garantiram a veracidade da cadeia de custódia lá na Lava Jato. É isso. Tem hora que a coisa funciona e tem hora que a coisa não funciona. É eles que escolhem aí quando é que funciona e não funciona. Não tem nada de isonomia. Carmen Lúcia falou, não, isonomia. Não tem. É o que eles quiserem. É o que eles quiserem, na hora que eles quiserem. E isonomia é um dos princípios que são usados também conforme a conveniência. Tem aquela frase, né? Como é que você quer ver uma pessoa... Você muda de lugar e tal, a pessoa muda de princípios. O Supremo Tribunal Federal parece agir assim. E em seguida, bom, a gente mostrou aí o Flávio Dino, a gente tem mais trechos, na verdade o Dino acrescentou ainda que os ministros sabem do peso da toga nos ombros. Eu pedi mais cedo para a produção separar e colocar isso no programa, porque o Dino falou também que ninguém vai macular a sua carreira, ele usou a expressão dele ali, em um julgamento. Vamos assistir a esse trecho que a gente vai comentar em seguida também. Em relação, inclusive, ao que foi dito da tribuna por um dos ilustres advogados, que pediu licença para penetrar na consciência, ingressar na consciência ou no coração dos julgadores, eu tenho absoluta convicção que não é outro o espírito de quem aqui está. Primeiro, por deferência ao rigor técnico que preside o julgamento criminal. Em segundo lugar, porque
sabemos o peso da toga que temos nos ombros. E terceiro, porque ninguém vai macular as suas décadas de atuação profissional em um julgamento. E ninguém fará isto, de acordo com aquilo que a lei prevê em cada caso concreto. Então tá aí o Flávio Dino dizendo que ninguém vai macular em um julgamento. Sim, o Supremo Tribunal Federal macula a sua imagem, a sua conduta em um monte de julgamentos, em quase todos, né? É difícil ter um julgamento que a gente fala assim, olha, nesse julgamento os ministros do STF se comportaram de uma maneira exemplar, os debates foram legítimos, há argumentos aqui que são bastante sólidos, inclusive entre aqueles que divergiram, não houve desrespeito a nenhum princípio, não houve contradição de nenhum ministro em relação àquilo que já tinha decidido ou votado anteriormente. É muito difícil, a gente vê essa mácula em diversos julgamentos. Mas o Dino faz toda aquela afetação porque ele é a cabeça política, nas palavras do Lula, que ele quis colocar no Supremo Tribunal Federal. Então tá lá para fazer esse somebody love, Duda Teixeira. Nós sabemos o peso que temos nos ombros. A população lá acredita. Os ministros, não, nós somos conscientes do peso da toga aqui nos ombros e, obviamente, claro, quem poderia suspeitar outra coisa, vamos decidir tecnicamente, conforme as provas, seguindo princípio. Quer convencer quem, Duda Teixeira? Pois é, ele diz aí, olha, os ministros não vão sujar a própria imagem, macular a própria imagem ou do tribunal, né, numa audiência. Não, né? Isso aí é uma construção. Essa mancha na imagem do STF é uma construção que está vindo de julgamento em julgamento já há vários anos, né? É um work in progress, né? Sempre tem uma mancha a mais para ser acrescentada. E tem também, vale a pena fazer um puxão de orelha aí nos ministros também, que fala que sabem o peso da toga, mas usam a toga também como se fosse capa de super-herói, né? Meio jogada assim de lado, né? Falta respeitar a toga. A toga ela foi feita para ser usada como se fosse um uniforme, né? Mostrando a questão da imparcialidade, né? Os ministros seriam iguais. Essa era a ideia, né? E tirar esse caráter personalista do tribunal, né? Como se cada um pensasse de uma maneira sem ter qualquer relação aí com os julgados, com os réus, né? E o jeito que eles usam a toga é o inverso disso, né? Parece que eles usam ali realmente como se fosse uma capa de super-herói, no fim acabam aparecendo mais o Darth Vader. Comprei um livro de Duda Teixeira, STF, Como Chegamos Até Aqui, por isso que ele sabe desses pormenores. Eu adoro fazer essas análises de julgamento, exibindo vídeos e analisando, porque a gente vai vendo as afetações ali dos ministros, os interesses, as conveniências, aquela falsa indignação que serve para um caso, mas não serve para o outro. Continue acompanhando a cobertura com o antagonista e aqui no programa Papo Antagonista. Tem mais um vídeo do Moraes, antes da gente fazer a mesma coisa com o Barroso, só que em outro caso. Tem mais um vídeo do Moraes no julgamento. O Vitor me passou aqui, depois que o programa começou, o Moraes chamou de narrativa a alegação de que ele queria, ao mesmo tempo, de que ele seria, ao mesmo tempo, relator, juiz e vítima. Está dizendo que isso é coisa de rede social. Vamos ver o que ele argumentou. Pode soltar. Presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz.
Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Só que se o sujeito fizer isso, ele incorre num novo crime, ele vai ser alvo de uma nova acusação e, evidentemente, se pode analisar se isso foi feito com esse intuito. O que, nesse caso, não parece ter sido, porque você teve ali o documento punhal verde e amarelo, que foi encontrado naquela época, né? A gente está falando do final de 2022, portanto, antes do início desse processo decorrente da trama golpista, quer dizer, foi a época dos fatos. Aquilo não estava já em investigação. A investigação é posterior. Havia um inquérito aberto, que era aquele inquérito sem objeto definido, era aquele inquérito sem prazo determinado, que é o das fake news, que foi resultando em outros inquéritos. Mas essa investigação específica da trama golpista veio depois, evidentemente, dos fatos que ela apura. Então, o Moraes, ele usa um somebody love quando ele quer juntar todo mundo na primeira turma para ser julgado, quando ele quer trazer todos os casos de pessoas sem foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando ele quer participar, aí ele começa a fazer distinção. Então, são as mesmas pessoas, claro, que ameaçaram o Moraes, que fizeram um documento ali propondo a sua neutralização, que o monitoraram, que estão sendo, algumas delas, por exemplo, o Mário Fernandes, que estão sendo tornadas réus nesse processo. Ele fala, não, mas esse processo não é sobre tentativa de homicídio. Tá, mas é a mesma pessoa que ameaçou o Moraes. Talvez, não por aquilo que está escrito, mas por uma questão moral, ele poderia se afastar, poderia se declarar impedido. Mas ele não quer. E a gente estava comentando aqui a explicação que o Alexandre de Moraes deu a respeito da sua concentração de poder. Mas ele não usou essas palavras, ele estava rebatendo o que ele chama de narrativas de rede social, sobre ele ser vítima, juiz e investigador ao mesmo tempo. O que é curioso também, Duda Teixeira, além do que eu apontei no final do último bloco, é que ele está sempre debatendo com rede social, com a imprensa e tal, em vez de fazer aquilo que é o papel do juiz, e que é analisar as provas do processo, enfim, agir quando é provocado. Bom, Felipe, eu tenho aqui a denúncia da PGR, que foi aceita pela STF, e a Operação Punhal Verde e Amarelo aparece 18 vezes. E nessa operação, o Alexandre de Moraes é vítima. O que ele diz ali é, olha, o Núcleo 1 aqui, o Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, eles não foram acusados por tentativa de homicídio. Era outro crime, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, blá, blá, blá. Que não tem a ver com a Operação Punhal Verde e Amarelo. Tá, mas por que a Operação Punhal Verde e Amarelo está aqui na denúncia? Porque o Paulo Gonet juntou essa história toda, incluiu a operação onde o Moraes é uma das vítimas, para sustentar essa tese de uma trama golpista que inclui ainda outras coisas, né? Desde de todas as falas contra o sistema das urnas e o 8 de janeiro. Então, assim, ele está aqui sim como vítima, e ele está aí também como acusador e como juiz. E ele próprio falou no julgamento, antes dessa intervenção, Duda, e a gente viu, da tentativa de neutralização de autoridades. Sim. Quer dizer, parece que não foi colocado ali uma acusação de planejamento de homicídio, justamente para não ter o Moraes que se afastar do caso, porque aí sim, na argumentação dele, ele seria uma vítima.